Hoje em dia a gente faço novela e eu falo assim, ai meu Deus, que saudade dos grandes diretores. Mas o que eu vejo hoje em dia na televisão, de uma maneira geral, é uma mediocridade impressionante. Os caras estão pagando pra mim 6 vezes mais do que eu ganho na TV Globo. Eu tenho filhos, então eu tenho assim uma gratidão profundérrima pelo meu mestre amado e querido Chico Anísio. Seu pai foi o primeiro cara que me contratou na televisão. É um homem que eu ligava pra ele pra me aconselhar, ele sempre abriu as portas da casa dele. Eu tava fazendo a escolinha com filhos pequenos, plano de saúde, TV Globo e tal, e o Walter Avancini dirigiu a novela na Manchete, chamada Mandacaru. O Chico falou assim, você vai pedir demissão hoje da TV Globo, vai trabalhar com a Avancini. No dia seguinte que você sair de lá, eu te recontrato, fique tranquilo. O Chico Anísio, ele era de uma generosidade, de uma humildade, ele criou um programa em que ele era o escada do programa, né, a escolinha. Sim. E o Chico, assim, eu cheguei a ser o Pedro Bó, né, velho? É verdade. Eu fui Pedro Bó do Chico City. Avancini, amigo, se você falasse com esse tom de voz que eu tô falando, ele falava assim, fala baixo. Não era uma pessoa fácil, mas era um gênio. Cara, eu presenciei uma coisa dele, cara, muito louca, tá? Primeiro que sempre que teu pai tinha um espiripaco, eu sempre tava do lado dele. Aliás, eu vou te explicar por quê. Porque o Boni, na época, outra do Chico, cara... Nesse corte do Nisológico, o ator André Matos, famoso por participar da escolinha do Professor Raimundo, do filme Tropa de Elite e de novelas de sucesso da Globo, fala sobre Chico Anísio, conta histórias de bastidores da escolinha e de sua amizade com Chico Anísio, e ainda fala sobre o diretor Walter Avancini, famoso por ser uma pessoa difícil de se trabalhar. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Agora vamos pro corte. Eu te conheço então, te admiro há muito, e me aproximei mais de você quando seu pai... que meu mestre, meu conselheiro, meu padrinho artístico, um homem que eu amo profundamente, nos aproximou mais quando eu fui trabalhar com ele, né, cara? O seu pai foi o primeiro cara que me contratou na televisão, é um homem que eu ligava pra ele pra me aconselhar, ele sempre abriu as portas da casa dele, eu tenho pelo Chico Ele Anísio, gostava de você, gostava de eu você. tenho uma gratidão assim profunda. O seu pai, eu tenho uma história com ele que eu sempre falo e até me emociono. Eu estava fazendo a escolinha com filhos pequenos, plano de saúde, TV Globo e tal, e o Walter Avancini dirigiu a novela na Manchete, chamada Mandacaru. E o Avancini já estava bem doente. Eu conversei com o Chico, falei, pô, Chico, o Avancini vai fazer uma novela agora, e o Chico Anísio falou, você tem que trabalhar com ele porque ele é um gênio. Eu falei, mas Chico, eu tô com um filho pequenininho, de colo, plano de saúde, tudo aqui na TV Globo. O Chico falou assim, você vai pedir demissão hoje da TV Globo, vai trabalhar com a Avancini. No dia seguinte que você sair de lá, eu te recontrato, fique tranquilo. Olha que lindo. Isso Cara, não é muito comum, né? Não é. E assim ele fez. Então eu tenho assim uma gratidão profundérrima pelo meu mestre amado e querido Chico Anísio. Ah, que lindo. O cara, eu trabalhei com a Avancini no Cravo e a Rosa, acho que foi o último trabalho dele. Pois é. E você vê, ele já tava, você via que ele tava debilitado, mas você viu a genialidade, né, cara? O Avancini, Você vê. hoje em dia a gente faço novela e eu falo assim, ai meu Deus, que saudade dos grandes diretores, que saudade. Era outro lance, era. Não que não tenha hoje, né? Mas era são outra raros, pegada. Viu? São raros. Era outra pegada. Os que tem hoje, quer dizer, que eu admiro é uma jovem guarda que já não é tão jovem assim, que são egressos do cinema lá, a galerinha, pô, Maurício Faria, Varenga, uma turma gigante que fala nomes, a gente se esquece muita gente, né? Mas o que eu vejo hoje em dia na televisão, de uma maneira geral, é uma mediocridade impressionante. Eu vejo diretores gerais fazendo stories dentro do estúdio. O Avancini, amigo, se você falasse com esse tom de voz que eu tô falando, ele falava assim, fala baixo, fala baixo. Porque se você fala alto, o espectador se afasta da televisão. Se você fala baixo, ele chega perto para ver o que você tá falando. Você não precisa, o microfone tá aqui. Eu me lembro de a gente foi gravar Mandacaru lá na Bahia, Paulo Afonso, e o Avancini mandou esvaziar, porque o Avancini tinha acesso, ele é muito polêmico, né? Ele não era uma pessoa fácil. Não era uma pessoa fácil, mas era um gênio. Ele era terrível, cara. Gênio. Nossa, e o Chico foi batata. Ele falou assim, você tem que ir, aproveita essa oportunidade, porque você vai aprender muito. E eu realmente estou falando nele até hoje, no Avancini, no Chico Anísio nem se fala, porque são os grandes mestres que eu tive na minha vida, sabe, Niso? Pô, eu acho que eu tive assim a oportunidade, estou tendo ainda. Anteontem estava com o Tom, gravando o programa dele, conversávamos sobre teu pai também, sobre
Sabe, essa turma que... O Chico Anísio, ele era de uma generosidade, de uma humildade. Ele criou um programa em que ele era o escada do programa, né? A escolinha. Sim. Isso é genial, sabe? Você criar uma estrutura para fazer os outros brilharem. É claro, Chico Anísio. Mas Não, aquele ali era o meio campo. E ele fazia aquela escada perfeita, né? Porque Levantava. ele levantava pro artilheiro marcar, mas ele sabia a hora que ele podia fazer o gol também. Com certeza. Sem atrapalhar, Com sem certeza. deixar o comediante, que é o que tem que brilhar. Quando você faz escada, quem tem que brilhar é o comediante. Com certeza. Né? Mas se o Lúcio Mauro fazia isso bem também, cara. Escada. Né? E teu pai falava uma coisa pra mim que eu sempre falo nas entrevistas, quando eu tô pensando com os meus alunos. Chico falava o seguinte: Dedé, todo comediante é um grande ator. Nem todo ator é comediante. É verdade. A comédia é muito específica. A comédia é muito Não, tem específica. realmente algumas exceções de comediantes que realmente não, né? Não. Mas a grande maioria Nós estamos falando assim... A grande maioria consegue claro, tudo migrar na pro vida, dramático bem. Isso é fácil. E já o contrário, não, porque a comédia, você sabe muito bem, tem uma coisa de ritmo, tem uma coisa de time, que só Tem. o comediante tem. Não, e tem uma outra coisa também, que a comédia boa, né? Ela tem que ter verdade. Isso. Então, se você não tem aquela base do ator, né? A comédia tem que ter verdade. A não ser que seja uma coisa muito histriônica, mais pra dentro da palhaçaria, mas mesmo assim, sim. Tem muitos estilos de palhaço que tem aquela coisa que você tem que passar a verdade. E acima você de sabe tudo. que a grande pesquisa que eu venho fazendo no exercício do meu ator é isso, é cada vez mais buscar a verdade simples. Aham. Simplicidade, verdade, minimalismo. Agora, o que você diz, quer dizer, eu posso estar em delírio absoluto, fazendo uma coisa mais histriônica que exista, mas eu tenho que estar, como diz Maria Clara Machado, dizia, eu tenho que trazer das minhas entranhas, Você você tem que tá trazer entendendo? lá de Eu tenho que dentro. estar presente ali, de qualquer jeito, mesmo que as pessoas digam, tá muito, eu digo, tá muito, mas sou eu que tô aqui inteiro. Sim. Né? Sim. E como eu sou um ator egresso do teatro, meus pais casaram no tablado, eu sou nascido e criado no teatro. Eu sou tabladiano também. Pois é. Então nós temos essa coisa, essa representação teatral, Sim. que em determinados momentos é maravilhosa, mas é que a gente tem que também aprender a zerar para ressignificar essa história toda. Então acho que aos 63 anos, com 40 anos, pela primeira vez eu assinei minha carteira profissional há 40 anos atrás, eu estou vivendo um processo muito legal, que é essa ressignificação do meu ator, sabe? Do meu ser humano mesmo, né? Porque Domingos Oliveira, outro mestre que eu tive, Aderbal, Freire Filho, Amir Haddad, são caras que sempre Turminha dizem... boa, né? Turminha. é Dá uma pro turminha gasto, né? maravilhosa. E eles sempre diziam, você é o ator, você é a personagem. Entende? É você, é o teu organismo que está em cena. É você que é a personagem. Você é a base, né? Você é a... É a expressão do seu organismo que dá vida a esse personagem. Essa coisa de, pô, o personagem vai baixar, ok. Mas, na verdade, o personagem vai subir, porque ele vem de dentro de você. Sim, sim. Você é mais ou menos como se pensasse uma pintura de um grande artista plástico. Você é mais ou menos aquele esboço, né? Quando ele começa a fazer com carvão, né? Exatamente. Você é aquilo, você é o esqueleto. Aí daqui a pouco ele vai pintando, vai botando cor, vai botando sombra. E é isso que a gente vai fazendo. É como aquela frase maravilhosa e muito conhecida daquele famoso artista que dizia, mas como é que você fez Davi, enfim? E ele dizia, eu não fiz nada, eu só tirei da pedra os excessos, né? Ou seja, a obra tá ali, né? Sim. A obra tá ali, é só você pega o carvão e vai... É um diamante que você vai lapidar. É um diamante que você tem que lapidar. Agora, só uma coisa que eu me lembrei agora do Avancini, cara, vamos voltar um pouquinho aqui. Cara, eu presenciei uma coisa dele, cara, muito louca. Eu tava fazendo essa novela e ele não admitia que o ator entrasse em cena com um texto na mão. Ele não gostava disso. E aí teve um dia que o Carlos Vereza, que é um ator consagrado, fazendo um dos protagonistas da novela, entrou com o texto na mão. Ele falou, Vereza, você sabe, você trabalha comigo já há muito tempo, cara. Texto na mão não, por favor. Ele, não, isso aqui é que hoje eu tô meio inseguro no texto. A Avancini falou, ok, cancelada a gravação. Como assim? Você vai cancelar? Eu tenho 18 cenas hoje, um dia inteiro. Não, tá cancelado. Porque você é o protagonista em todas essas cenas. É claro. Se você não tá seguro no texto, como é que a gente vai trabalhar? É isso. Entendeu? E cancelou, meu amigo. Você não faz ideia. Quer dizer, você não faz ideia do que seja um cancelamento de um dia de gravação, porque a televisão é um brinquedo caro, né? Então só acender a luz ali
já é verdade. já é uma parafernália. Imagina você cancelar um dia inteiro de Mas o gravação. Avancini era inteiro. Eu me lembro que em Mandacaru nós íamos para Água Santa, que eram os estúdios da Manchete na época, e eles nos reuniam, tinha um circo nos estúdios, eles nos reuniam 2 horas antes de começar a gravar, e o Avancini falava de Grotowski, de Meyerhold. O Avancini dizia assim, eu sou um diretor Caxias, eu gosto de estudar muito. Quando eu tenho uma gravação que começa a 1h da tarde, eu chego no estúdio às 11 da manhã e fico pensando as cenas, fico pensando as marcações, fico pensando 2 horas antes eu chego no estúdio e começo já a me concentrar. E ele dizia, e quando eu chegava às 11 horas no estúdio para me concentrar, o Zimbinski já estava lá desde 9 horas da manhã de figurino. Você tá entendendo? Grandes Zimbinski. Então são atores, Polonês, né? Sim, são atores e artistas, né, o diretor e o ator, que entendem a importância fundamental da entrega do ator, da concentração do ator em set. Quando você diz o Avancini não gostava de entrar com papel, é o que eu digo, hoje em dia os atores entram com telefone. Eu já tive horas que eu parei de gravar porque um telefone tocou. E totalmente desconcentrado, fazendo fazendo stories, selfie. E assim, desde o diretor geral, aí o jovem que tá entrando se acha, claro, no direito de fazer, porque todo mundo faz. Cara, mas no meu estúdio, eu vou falar, eu sou um cara pé no saco nessa situação. Se acontece um negócio desse, eu paro também, eu digo, olha aqui, olha só, a minha escola não é essa, você já cagou o meu dia, então agora eu preciso de um tempo para voltar. Aí vão te chamar de fresco, vão te chamar de estrela. De estrela e tudo. Erudito. Mas acontece o que você acabou de dizer. O Vereza tinha 18 cenas. Essa última novela que eu fiz, tinha hora que eu tinha 23 cenas pra fazer no dia. Eu chego no estúdio completamente na vibração. Pra mim, não precisava nem parar. Se fosse às 23 direto, melhor ainda, que eu não saio não me desconcentro. Entro no estúdio antes da minha cena e fico ali naquele clima pra ver qual é, de olho fechado. Aí chega um garotão ou um diretor e caga o negócio. Aí você fala, preciso ganhar muito. Esse negócio de celular no estúdio, lembrei de uma cena agora. Você estava fazendo Zorra Total, direção do Maurício Sherman. O Sherman. E o Sherman, ele é um mala, assim, ele era um cara bem antipático, assim e tal, né? Aí estamos lá ensaiando, daqui a pouco. Ele, já falei que não quero telefone no estúdio. Era o dele. E é o meu. Você sabe que você falou do Sherman. A gargalhada foi essa. 15 pessoas riram desse jeito. Você sabe que o Sherman, no dia do enterro do seu pai, da cerimônia do velório, Teatro Municipal. Eu tava lá, né? Eu também. O Maurício Sherman chega pra mim, Vicente Burger, lembra do Vicente Burger? Eu conheci o Vicente, eu tinha 8 anos de idade. Pois é, você faz parte dessa história toda. Vicente e Sherman chegam pra mim, o Sherman chega assim, porque naquela época eu saí da Globo pra ir pra Record, quando a Record tava começando lá no Rio. E o Sherman falou pra mim, André, você não pode fazer isso, você está fazendo uma besteira. Eu falei, os caras estão pagando pra mim 6 vezes mais do que eu ganho na TV Globo, eu tenho filhos, mas não interessa, você não pode fazer isso. O teu pai ali, cara, olha o Chico Anísio aí, o teu mestre, Paulinho, como é o nome do Paulinho, ex da Sininha lá? Paulinho Guelli. Grande editor. Paulinho Guelli chegava e falava, não, Sherman, os caras estão indo pra lá pra começar Sherman, uma coisa, uma coisa nova, e o Sherman disse, você não pode fazer isso, não pode fazer isso. Enfim, que naquela época eu tava no Zorra, era um barato, a gente se divertia pra caramba. E são coisas da vida. A nossa vida é feita de escolhas também, né? Total, pô. São escolhas. Sim. Quer dizer, tem horas que você tem que realmente botar numa balança. Hoje em dia, com 63 anos, minha filha tem 30, a outra tem 27, eu tô separado da mãe dela, estou livre no mundo. Eu realmente acho que escolher hoje melhor do que eu escolhia. Porque a necessidade Exatamente. faz a gente fazer coisas que muitas vezes a gente não quer. Exatamente. Quando você tem filho para amamentar em época escolar e tudo... Você vai chegar e dizer, como esse caso da Record, não, vou ficar na Globo por ideologia. Não, velho. Tá pagando melhor lá, vambora. Pois é. Então isso realmente, essas escolhas que a gente faz na vida também, que determinam... Mas é sempre, como a gente tá conversando aqui, é sempre um momento de ressignificação, de recomeçar, sabe? Então acho que eu também agora tô num momento muito legal, porque eu tô filmando muito, tô fazendo muito streaming, e isso é um momento também que eu acho que o audiovisual... O audiovisual tá forte, tá? Pois é, tá muito forte, então tá abrindo muitas portas, o que é muito bom. Mas quando a oferta fica grande, né, também, os salários dão uma... A gente tem amigos nossos que estão sendo chamados para botar o salário na metade e olhe lá. Sim.
Né? Os sujeitos estão sendo chamados pela direção dizendo assim, olha, você ganha 1, a gente vai te pagar 50 centavos, se você não trabalhar em 1 ano, você tá fora. E ele diz, pô, mas você que me bota pra trabalhar, caramba, então me bota pra trabalhar. Não, vamos ver. Ou seja, é um momento também difícil, né? Nessa questão da tranquilidade de um trabalho mais longevo, né? Maior, mais tranquilo. Mas isso não existe na nossa carreira, cara. É, A não gente existe. vive desempregado. A gente vive desempregado. Né? Isso acontece. Agora, voltando um pouquinho, cara, você foi um cara muito privilegiado em relação a essa história com meu pai, de não vou sair pra fazer lá com o Avancini, porque ele era um cara que morria de ciúmes do elenco Nossa. dele. Quando eu fui fazer o Quinto dos Infernos, as minhas histórias com teu pai são muito loucas. Primeiro que sempre que teu pai tinha um espiripaco, eu sempre estava do lado dele. Aliás, não sei se você se lembra, no dia do falecimento dele, quando Cara, eu subi a escada do Samaritano, Eu tava foi esperando você, aqui pra falar isso. foi você que me disse que ele tinha... Tinha acabado de morrer. Pois é. Tinha E eu morrido há falei, 10 minutos. Cara, todos vocês na escada aqui. É. A minha história com o Chico sempre foi assim. Quando ele estava na São José, eu ia lá. Quando ele foi lá no Barra Dó. E eu tô falando isso por causa de Paulinho Guelli. Quando eu fui chamado pra fazer o Quinto dos Infernos, que era o Dom João VI, um personagem que eu tava na escolinha. Personagem que me jogou lá pro outro patamar, como diz o Bruno Henrique. Outro patamar. Enfim, mas aí o que eu quero dizer é o seguinte. Uma vez Chico Anísio teve um piripaco, foi pro Barra Dó. E Paulinho Guelli, eu fui com o Paulinho Guelli pra lá. E aí o Paulinho, a primeira coisa que me falou foi assim, você já falou com ele que você vai fazer o A novela? Quinto dos Infernos, a novela? Eu falei, ainda não, Paulinho, como é que eu vou falar? Poxa, o Chico tá... Eu falei, então fala, amigo, porque você precisa conversar com ele. Falei, eu sei, porque ele é ciumento. Não é que ciumento. Não, mas é ciumento. Mas enfim. Era ciumento. Aí passou um dias, eu fui conversar com o Chico, e o Chico sempre, cara, foi um cara assim que falou, vai, depois volta, tá tudo certo, tudo TV Globo. Então eu sempre fui... E quando eu fiz o Quinto dos Infernos, ele me ligou, cara, pra falar assim, acabei de assistir, pô, parabéns, você é um ator muito popular, assim, no nível de Lima Duarte. Eu falei, Cacilda Beck. Isso é um elogio. Cacilda Beck. E o Chico Anísio, né, mesmo? Não é qualquer um, né? Agora eu tô rindo aqui porque ele era tão ciumento que quando eu saía do programa dele pra fazer a novela, fazia exatamente esse movimento. Ele não me ligava, não. Pois é. Ele não me ligava e depois a mulher dele vinha falar. Ele vê todo dia, deixa gravando e tá amando o seu... Por que ele não fala pra mim? Porque o orgulho dele não permite. Ele tá muito mordido porque você saiu do programa dele. Era quase uma traição, sabe? Cara, eu falava pra ele, isso é um movimento de independência. Claro, pô. lógico. Eu preciso abrir caminhos, você não vai viver a vida toda. É lógico. Eu preciso abrir caminhos pra quando, entendeu? Como é que vai ser minha vida quando você se for, né? E o Chico, assim, eu cheguei a ser o Pedro Bó, né, velho? É verdade. Eu fui cara, Pedro Bó do Chico City, então o Chico sempre me deu tudo. Você, deixa eu te interromper, você que tá assistindo aqui, em 70 e pouco, tinha um personagem que foi o carro-chefe do Chico City, era em preto e branco ainda. Que era o Pantaleão, que era o mentiroso. Aquele cara contava aqueles caras. Mentira, Teta. Mentira, então, eu peguei a onça e tal, mentiroso. E ele tinha um afilhado, que era o Pedro Bock, que ficava sentado numa barrica limpando uma espingarda. Até agora eu não entendo que ele ficava limpando aquela espingarda. Né? E o Pedro Bock fazia as perguntas mais idiotas do mundo. Né? Era uma onça, seu pai? Não, Pedro Bock, era tua mãe. E ele fez tanto sucesso, Pedro Bock, que ele teve um filme dele. Olha que maravilha. Ele gravou disco, foi um strong. Não, e pra mim... Imagina o privilégio que foi você fazer o Pedro Bock. Pois é, eu que... Virou um bordão não, Pedro Bock. Qualquer pergunta imbecil que se fazia virava não, Pedro Bock. Eu acompanhava o Pedro Bó assistindo os programas do Chico. E aí, quando eu fui fazer o Pedro Bó, pô, pra mim foi como todos os presentes que ele me deu. Outra do Chico, cara, a gente fazia o Chico Total. E seu pai caiu na piscina lá do sítio, machucou. Fraturou a mandíbula. E aí, nós estávamos no estúdio, preparados para gravar quando soubemos. Chico Anísio chegou no estúdio, aí eu tô no camarim e eu ouço assim, André, chega aqui na suíte, por favor. Francisco Milani dirigiu o programa. O Pedra 90 só enfrenta quem aguenta. Nossa, grande Milani. A voz do Magnum, lembra? Dublava o Magnum, velho. Milani foi outro mestre, pessoa generosíssima. Nesse dia, eu entrei na suíte, estava o Chico, o Milani e o Vicente, que cortavam o programa. Chico Anísio disse, olha, hoje nós temos um personagem, que é o Cartório do Gregório. Personagem super importante, são 14 cenas, e eu não posso fazer porque eu tô com... Fraturei o maxilar. Machuquei a boca e tal. Mas, Milani, quem é que você acha que tem que fazer o meu personagem?
André Matos. Olha aí, cara. Você substituiu o Chico Anísio. Substituiu o Chico Anísio. Isso não é Aí qualquer um, velho. o Milani falou assim, você segura a onda? Eu falei, meu irmão, eu nasci pra isso. Fui pro camarim, estudei que nem um doido. Tinha que gravar daqui a meia hora. Estudei que nem um maluco. Rogério Cardoso. Eu estudei pra cacete. Amigo, aquele dia eu tava inspirado. Eu fiz todas as cenas de primeira, o público, os amigos batendo palma. Teu irmão Bruno Madeu me chamou lá na salinha da redação. O Bruno era o redator final Era o do redator, programa. me chamou na sala. Cara, Dedé, tu arrasou, tava vendo daqui, mó barato, bababá, bababá. Aí eu comecei a fazer esse personagem, um estouro. Cartório do Gregório. O Chico Anísio me deu esse personagem. Falou, olha, eu vou te explicar por quê. Porque o Boni, na época, Grande Boni. Grande Diretor Boni. artístico da Globo. diretor artístico naquela Pai do época... Boninho do Big Brother. É o pai do Boninho, parece que agora vai lá pro SBT. O Boni pegou... O Chico Anísio me contou que eu não estava, mas ele me contou. Falou, olha, o Boni me chamou na sala dele, pegou a fita, o Matic, aquelas fitas Matic. Era um VHS assim, É, né? o grandão assim, virou pro Chico Anísio e disse assim, Chico Anísio, o André Matos é muito engraçado, é muito legal, mas programa do Chico Anísio, sem o Chico Anísio, não vai pro ar. Jogou no lixo, cara. Meu irmão, Não foi ao ar? não foi ao ar. Caralho. É por isso que o Chico depois me deu a personagem, falou, cara, esse personagem é tua, vai nessa. Aí me deu uns textos. Você lembra, o Cartório do Osório é o seguinte, do Gregório. O sujeito chegava lá e dizia, seu nome, Ana Contil. Anã? Não, os nomes eram todos assim, né? Sei, sei. E, cara, eu sei que, pô, aquele também foi um momento na minha vida que, se passa, eu também ia... Tchum! Sei. Agora, o Boni, com toda a razão, disse, programa do Chico Anísio sem o Chico Anísio não vai Faz ao ar. sentido. Dentro do programa dele sempre tinha outros personagens que brilhavam, como foi o caso do Pedro Bó. Na época do Chico Cid também, você era a mulher que lembra do Beleza. Sim. Que era o grande Carlos Leite que fazia. Nossa. Que virou um estrondo também. O Beleza virou, cara, que era um cara feio, sem os dois dentes da frente. Né? Era. E virou, um fenômeno. É. Mas 90% do programa, Claro. Chico Anísio, pô. Tinha que Lógico. ser, né? E o Chico Anísio é um homem que realmente... É claro, ele é a história da televisão brasileira, do rádio brasileiro, né, do humor, né, do ator brasileiro. E é um homem que realmente vai ser difícil, assim. Por exemplo, você quer ver? É difícil baterem os 7 campeonatos do Schumacher ou do Hamilton. Aham. É difícil ter um outro São Chico Anísio. pessoas, Tom Jobim, são essas pessoas que não vai aparecer. Eu Não acho que vai. daqui a 100 Não anos. vai. Não Pode vai. ser, mas. Um homem que fazia mais de 200 criações, personagens. Não, cara, era uma máquina de criação. Era uma máquina de criação. Não parava, ele era uma mente inquieta. Eu me lembro que ele já com efizema, que ele não podia mais atuar, porque ele andava daqui e ali. Tinha que parar pra respirar. Você chegava na casa dele, tava ali em frente ao computador. E aí, pai, tá escrevendo o quê? Uma novela. Você escrevendo uma novela? Escrevendo uma novela. Que acabou não indo, mas tava lá escrevendo uma novela. Então era a isso. cabeça que não parava. O tempo inteiro. Não parava. São gênios, né? Gênios criativos. Fora do comum, é aquela galera que tá num patamar que não dá pra. Não dá. No mundo, eu acho. Por isso é que eu fico meio assim, ressabiado, se a gente pode dizer assim, porque eu que tive a honra de conviver com essa turma, sabe? Com esses grandes mestres. Hoje em dia eu olho assim pros lados e digo, puxa vida, como é que vai ser esse futuro aí, né, cara? Muito obrigado por ter ficado comigo até o final desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e deixar o seu gostei. Todo dia tem um corte novo pra você. Dá uma olhada no canal, tem muita coisa legal já. Até amanhã.